Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 4 de outubro de 2023, são 5 horas da manhã aqui em El Salvador, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos bombardeios ucranianos aqui na região de Belgorod, também na região de Briansk e aqui em Sevastopol também bombardeio ucraniano. Os ucranianos atingiram várias áreas aqui, né? Em Belgorod, aparentemente foi destruído um S-400, que é um sistema de defesa antiaéreo o mais moderno que a Rússia tem. Um sistema inteiro teria sido destruído por drones ucranianos, né? Em Briansk e em Sevastopol, a gente não sabe exatamente o que foi atingido ali, sabemos apenas que teve algum tipo de ataque, né? Bom, na linha de frente, novamente, não temos nenhuma grande novidade em termos de avanços e coisa e tal, mas tem algumas coisas pontuais que realmente são importantes, né? Os russos tentaram fazer um contra-ataque aqui ao norte de Novoprokopivka e falharam miseravelmente. Os ucranianos avançaram mais um pouco aqui em direção à cidade de Novoprokopivka. Também avançaram em direção a Kopani e também aqui em Verbove. Pequenos avanços, nada significativo. Também aqui em Klishivka a gente tem algumas coisas pontuais, né? O Zelensky visitou as tropas aqui na região de Kupiansk até Lima. Ele esteve com as tropas ucranianas que estão aqui na região, na linha de frente, entregou medalhas para os combatentes, falou com o pessoal, discutiu estratégia, ou seja, a gente espera boas novidades daqui, né? Os ucranianos aparentemente ganharam a Batalha do Mar Negro, né? A frota do Mar Negro não chega mais nem perto aqui da costa ucraniana, os russos estão amedrontados e o ponto positivo disso é que agora o corredor de abastecimento de grãos aqui está funcionando plenamente, um monte de navios vindo e voltando aqui sem nenhum problema, já que a frota do Mar Negro está totalmente amedrontada aqui dos drones ucranianos, né? Excelente notícia isso. Também temos no fronte diplomático algumas informações lá da Eslováquia. Lembra que o partido pró-Rússia lá ganhou as eleições, né? Teve a maioria dos votos, mas o pessoal está com dificuldade de formar uma coalizão. Não está certo ainda que vai ser esse partido que ganhou, que vai levar a presidência, que vai levar o cargo de primeiro-ministro, né? Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. E também com relação aos Estados Unidos, vocês viram da briga entre o Gaetz e o McCarthy. O McCarthy foi retirado da presidência da Câmara Americana, né? Ele não é mais o Speaker of the House, lá que é o nome do cargo lá nos Estados Unidos. O Gaetz continua com a investigação contra ele, ou seja, ele pode ser expulso como deputado a qualquer momento. Enfim, está uma grande confusão lá. Não há nenhuma perspectiva dos republicanos de forma unida conseguirem indicar um novo porta-voz, um novo presidente da Câmara, o que deixaria a ajuda à Ucrânia mais atrasada, apesar da maioria da Câmara ser favorável a isso, né? Aquele grupo de 11 republicanos pró-Rússia tem conseguido barrar esse tipo de coisa. O que pode acontecer é acordo com os democratas. Vamos falar sobre as possibilidades que existem nisso daí, mas de qualquer forma é tranquilo. O Biden falou que já vai anunciar um novo pacote de ajuda para a Ucrânia, não vai impedir de forma alguma essa briga na Câmara, o apoio americano à Ucrânia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Que Saudades do Peter de Sunguinha, Pedi Picanha, mas só veio a pica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com a visita do Zelensky ali na linha de frente. Eles não falaram exatamente onde foi, falaram que era entre Kupiansk e Lima, né? Entre Kupiansk e Lima tem uma distância enorme aqui, pode ser qualquer lugar aqui da linha de frente, mas é lógico que eles não iam dar posição exata para evitar ataques russos, né? Então ele teve aqui ele teve, na verdade, em vários locais aqui. Ele teve aqui na 103ª Brigada de Defesa Territorial, na 68ª Brigada Jaguar e na 25ª Brigada de Paraquedistas, enfim, todas elas que estão defendendo aquela região ali, essa região que, embora não seja uma região de avanço ucraniano, os russos estão tentando fazer avanços aqui justamente para forçar os ucranianos a colocar mais reservas aqui, né? Não tem conseguido avançar nada de forma significativa, mas é lógico, os ucranianos têm que segurar os russos naquela região, né? Bom, houve também uma explosão e um grande incêndio numa planta de alumínio
na cidade de Krasnoyarsk, lá na Rússia, né? É uma cidade bem longe da Ucrânia, tá? Fica lá no meio da Rússia, lá perto da Sibéria. Enfim, não deve ter sido ataque ucraniano nem nada disso. O mais provável é um acidente mesmo. De qualquer forma, vale a pena ressaltar aqui, porque não deixa de ser mais uma instalação industrial russa que vai estar fora de operação aí para resolverem esse problema, né? A chance de sabotagem até existe, mas eu acho pouco provável, muito longe da linha de frente para ser alguma coisa. O mais provável é acidente mesmo. Ivan não para de beber, impressionante. Bom, agora a gente aqui já perto da Ucrânia, e aí aqui certamente foram os ucranianos que fizeram isso, explosões lá em Belgorod, né? Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês, só dá para ouvir o barulho, tá? Não dá para ver nada. Vocês viram duas explosões ali em Belgorod, né? Belgorod é essa cidade aqui, bem perto da fronteira, perto de Kharkiv, e segundo estão dizendo os ucranianos, eles destruíram um S-400 Triumph, que é um sistema de defesa antiaéreo russo, o mais avançado que existe, e estaria ali na região de Belgorod e teria sido destruído aí por drones ucranianos, né? Então, primeiro que não funcionou, porque o sistema antiaéreo não detectou os drones chegando, e segundo que esses sistemas são caros pra caramba, são extremamente, mais de $1 bilhão que custam um negócio desse, então a Rússia ficou sem esse sistema, não vai poder usar em outros lugares, e enfim, uma excelente, se realmente confirmar essa destruição do S-400, uma ótima notícia, né? O Cláudio está dizendo aqui que está guardando pelo vídeo de confirmação, mas a mensagem da defesa ucraniana é que eles conseguiram destruir, sim, né? O serviço secreto ucraniano já publicou dizendo que conseguiram fazer isso. Foi aquela explosão que a gente ouviu ali. Bom, também houve explosão aqui ó, em Briansk. Então aqui, segundo está dizendo aqui esse blog é russo, as forças armadas ucranianas lançaram munição cluster em Briansk. Não deve ter sido isso, tá? Deve ter sido alguma outra coisa lá. Mas de qualquer forma, houve algum ataque aqui em Briansk. Briansk fica aqui nessa parte mais em cima aqui da Ucrânia, né? Nem tem marca nesse mapa aqui, mas houve algum ataque ucraniano aqui em Briansk. E curiosamente, em Moscou também teve alarme de defesa antiaérea. Não consta que tenha havido nenhum ataque, não, tá? Ninguém reportou drone, nada disso. Só ligaram o sistema de alarme aéreo para mostrar como é que os russos estão preocupados com isso, né? Vamos ouvir um pouquinho. Não dá para ouvir muita coisa, né? O cara falando em russo alguma coisa como procurem abrigo e coisa e tal. Mas é bom essas pausazinhas assim que eu posso tomar o meu cafezinho para ele esfriar. Bom, e além de Briansk, Belgorod e de Moscou ter esse alarme de defesa antiaérea, né? Em Sevastopol também teve um ataque de mísseis e UAVs. De novo, a gente não sabe o que aconteceu, o que foi atingido, não consta nenhuma informação disso, mas teve alguma coisa. Vamos ouvir aqui. Só deu para ouvir aqui o alarme de ataque aéreo, então não sabemos se teve alguma coisa mesmo em Sevastopol ou se foi só os russos que estão tão preocupados com a coisa que qualquer coisinha estão acionando os alarmes. Pode ser isso também, né? Bom, sobre esse ataque em Sevastopol, o Ministério da Defesa russo disse que foi uma tentativa ucraniana de usar um míssil Neptune, né? Vocês lembram esses mísseis Neptunes? São mísseis ucranianos de terra a mar, então eles atingem navios no mar, mas eles são também foram modificados para atingir alvos em terra, né? E já foram usados, inclusive, para destruir um S-400 ali na região da Crimeia. E segundo o Ministério da Defesa russo, o Kiev tentou atacar com um míssil Neptune alguma coisa na Crimeia, mas ele foi detectado e destruído na parte noroeste do Mar Negro, bem longe da costa da Crimeia, né? Então, o que ele está dizendo
a gente não sabe evidentemente se é verdade ou não, é que o míssil foi interceptado em algum lugar aqui no noroeste do Mar Negro, né, na costa da Crimeia, e não atingiu nada. Esse seria o motivo do alarme antiaéreo ali em Sebastopol, né? Bom, falando sobre a linha de frente, ali na região de Kherson, alguns canais estão reportando batalhas na ponte do rio Conca, né? E veja, a ponte ela já é pertinho de Olesk, né? Se isso for verdade, a ponte do rio Conca é essa pontezinha aqui, ó. Lembra que aqui você tem a ponte de Antonivka, né? Que é uma ponte que foi destruída pelos russos quando eles fugiram de Kherson. Então essa ponte aqui ela não funciona mais, mas os ucranianos já têm uma cabeça de ponte aqui nessa região. Eles já conseguiram dominar essa área na margem esquerda do rio Dnipro. O rio Dnipro aqui, a margem direita dele, ou margem norte, é dos ucranianos, a margem esquerda ou margem sul é dos russos, mas aqui nessa região os ucranianos estão na margem esquerda. Então eles já conseguiram avançar aqui, estaria havendo briga nessa outra pontezinha aqui, ó, que é a ponte do rio Conca, né, já bem perto de Olesk, que é onde estão as bases russas aqui, segundo essas informações. A gente não tem maiores informações disso, mas temos a informação também que os russos, mais uma vez, bombardearam várias regiões ali próximo a Berislav, né? Então, de novo, Berislav é um pouco mais para cima. Aqui, Berislav é aqui, ó. E lembra que a gente falou que existe uma suspeita dos russos que os ucranianos estariam preparando uma ofensiva cruzando o rio Dnipro, né? E eles fazem esses bombardeios aqui justamente para tentar destruir essas eventuais tropas ucranianas que estariam sendo preparadas aqui para atravessar o rio Dnipro. A gente não tem nenhuma evidência disso, né? Mas vamos aguardar para ver se tem algum movimento nesse sentido. Mas o importante é, ali na região de Kherson estão acontecendo coisas ali. Bom, mais um pouco adiante na linha de frente, aqui na região de Orihiv, né, os ucranianos estão avançando em direção a Kopani. Então a gente tem aqui a informação de que os russos falando aqui que, olha só, existem batalhas muito pesadas entre Robotny e Kopani. O inimigo, que no caso os ucranianos, está atacando nossas trincheiras, tentando avançar ali, né? A direção do principal ataque das forças ucranianas ali, isso é na direção principal dos ataques das forças ucranianas ali na região de Orihiv. As forças armadas ucranianas, com muita artilharia, suporte de artilharia, continuam a atacar nossas posições nos campos na direção de Kopani. Em toda a tarde do dia 3 de outubro, o inimigo jogou mais e mais ondas de infantarias em batalha, tentando fazer um breakthrough, né, tentando avançar nas nossas defesas entre Kopani e Robotny. O inimigo conseguiu fazer um breakthrough para as trincheiras em nosso sistema de defesa e onde a luta começou a ferver. O do 191º Regimento do Distrito Militar Sul está conduzindo batalhas decisivas e lançando contra-ataques. O inimigo sofreu perdas significativas, mas não para de avançar. Muita briga está acontecendo ali no setor de Orihiv, né? Então isso aqui é um russo falando, então é lógico que ele ia falar que os ucranianos tiveram muitas perdas e coisa e tal, não necessariamente tiveram, mas o ponto importante que ele fala aqui é que eles chegaram a tomar algumas trincheiras, chegaram a invadir algumas trincheiras e linhas defensivas e a briga está fervendo ali, né? A gente não sabe ainda o resultado final dessa briga entre aqui na direção de Kopani. Além disso, bom, tem outras informações aqui. No fronte de Zaporizhia, ou na verdade é a mesma informação dada por um outro blogger, ou seja, só para confirmar, né? No fronte de Zaporizhia, as Forças Armadas ucranianas retornaram assaltos de carne, né, como eles estão chamando, nas direções de ataque foi Robotny e Kopani, e durante a noite teve batalhas muito, muito pesadas em distâncias pequenas, e o do 191º Brigada Russa
russa tomou o principal golpe, né? E o pessoal está heroicamente mantendo a linha de defesa desde o início da contraofensiva, e as forças armadas ucranianas também tomaram ações de ataque próximo de Verbove. Repara que ele não fala aqui sobre o resultado final, fala que o do 191º tomou o golpe principal, o pessoal estava ali se mantendo heroicamente desde o início da contraofensiva. Esse tipo de papo indica muito provavelmente que acabaram cedendo, acabaram perdendo a posição ali, né? Não temos a confirmação disso ainda, apenas a informação aqui de que de Robotny em direção a Kopani os ucranianos estão avançando, né? Isso é muito importante, como vocês sabem, a gente tem falado isso, é importante alargar esse saliente aqui para permitir o avanço mais profundo dele, né? Se os ucranianos continuarem avançando apenas com esse saliente, eles ficam muito sujeitos a um ataque, um ataque pelos flancos russos, então é muito importante essa ação aqui na direção de Kopani. E lembra que eles falaram que eles lançaram contra-ataques para tentar acabar com esse avanço ucraniano em direção a Kopani, e esse contra-ataque veio do sul aqui. Então, olha só, a Astray Intel traz a informação aqui de que os russos tentaram um contra-ataque em direção a Robotny, mas a conclusão foi que não tem razão para fazer um contra-ataque e retornar para Robotny em si. O vilarejo já foi completamente destruído, né? Ou seja, perderam, né? Porque se tivessem ganho, teriam dado importância a isso, não deram, né? O que aconteceu é bem explicado aqui pelo Reporting from Ukraine. Ele fala sobre isso daqui. Então, o que estava acontecendo? Os ucranianos estavam, a partir de Robotny, avançando em direção a Kopani para tentar aliviar a força ali dos combatentes russos que não estavam conseguindo segurar esse ataque para Kopani. Os russos vieram a partir de Nova Prokopivka e tentaram esse contra-ataque aqui no sul de Robotny, né? Dessa forma, eles estariam atacando o flanco do ataque ucraniano. Só que isso daqui é o que eles pretendiam, né? E, na verdade, segundo ele explica, tem evidências de que isso não aconteceu de verdade, que, na verdade, eles tentaram, mas não conseguiram avançar. Disseram que, não tem sentido mesmo tomar isso e coisa e tal. E que, na verdade, o que indicam as informações aqui é que teria um avanço, na verdade, em direção a Novo Prokopivka a partir de Robotny, né? Os russos tentaram avançar alguma coisa, tentaram fazer um contra-ataque, mas no final das contas foi perdendo terreno. Os ucranianos continuam aqui com força muito grande no norte de Novo Prokopivka, né? Aqui essas imagens mostram ações dos ucranianos já limpando as primeiras casas ali no norte de Novo Prokopivka, né? Mostra aqui bombardeio e coisa e tal. Os ucranianos fazendo as ações para limpar ali as primeiras casas no norte de Novo Prokopivka. Ou seja, está avançando ali. A gente não tem ainda uma definição sobre quanto avançou, para onde que avançou, mas a gente sabe que em Nova Prokopivka, em Kopani, houve avanço. E também em Verbove houve algum avanço ali, né? E aqui o Argonzo falando sobre essa situação aqui em Zaporizhia, né? Aqui na região de Nova Prokopivka, ele botou aqui no blogger dele essa mensagem aqui, a tradução dela é essa daqui, ó. Na direção de Zaporizhia, os ucranianos, as tropas ucranianas, com apoio maciço de artilharia, atacaram Novo Prokopivka. As forças armadas russas foram obrigadas a alinhar a linha de frente do norte de aproximação ao assentamento. Eu acho que esse daí é o novo termo que eles estão usando para dizer que é reagrupar as forças em posições mais favoráveis, ou então fazer um gesto de boa vontade, coisa e tal. Olha, não tem nada oficial ainda, mas os russos estão falando, aparentemente perderam pelo menos uma parte significativa de Novo Prokopivka. Também os ucranianos têm feito vários ataques para evitar o reforço de tropas russas. Isso daqui foi um grande comboio de unidades russas e muito pessoal que foi totalmente bombardeado a caminho ali de Novo Prokopivka. Então essa região aqui é uma trilha de florestas aqui próximo ali da região, e tanto as tropas quanto munição e equipamento foram destruídos pelos ucranianos aqui antes que os russos pudessem chegar em Novo Prokopivka, né? Então aqui também mais uma mensagem de um Telegram russo falando que, olha só, na direção de Zaporizhia, na região norte de Robotny e a oeste de Verbove, o inimigo tomou ações ofensivas e está lutando, né? Ou seja, ele está repetindo o que a gente já falou.
ali em direção a Kopani, em direção a Verbovê e também em direção a Novoprokopivka. Os ucranianos estão avançando ali, né? Aqui tem alguma indicação de avanço ucraniano aqui. Dá para ver que basicamente não avançou propriamente a área dominada pelos ucranianos. Os ucranianos continuam dominando essas trincheiras aqui entre Robotny e Novoprokopivka, mas a zona cinza aqui ampliou bastante. Tá vendo todo o norte aqui? Eu vou ter que tirar minha cabeça daqui para vocês verem. Aqui em cima, essa área ainda estava dominada pelos russos, o norte aqui de Novoprokopivka, e aqui agora você tem o norte de Novoprokopivka já todo em zona cinza, não é só mais aquelas casinhas aqui bem no norte que os ucranianos já estavam limpando. Toda essa área aqui agora já está sendo atacada pelos ucranianos, já está impossível dos russos se manterem por aqui, né? Então, a gente ainda não tem nenhum grande avanço registrado de ontem para hoje. Aquilo que a gente falou ontem, pode ser que a gente esteja num período intermediário em que os ucranianos estão planejando o próximo ataque. Continua possível, porque a gente não viu nenhum grande avanço, mas as brigas estão acontecendo, as batalhas estão acontecendo ali, né? Bom, tem uma informação aqui do Ivan Fedorov, que é um político ali de Melitopol, é o prefeito de Melitopol. Ele costuma exagerar um pouco nas afirmações que ele faz, mas ele está dizendo aqui que várias instituições educacionais de Tokmak foram evacuadas, né? Ou seja, os russos aqui em Tokmak já estão fugindo de lá há bastante tempo, muita coisa já foi retirada de Tokmak, os russos já sabem que Tokmak muito em breve vai estar na linha de frente, e parece que todas as instituições educacionais, todas as escolas e coisa e tal foram evacuadas para a retaguarda russa, já aguardando uma chegada ucraniana ali em Tokmak, né? Isso é mais do que óbvio, estava mais do que na cara que iria acontecer em algum momento. Bom, falando um pouco mais sobre a linha de frente aqui em Klishivka, mais ao norte aqui também dá para ver que tem várias batalhas aqui na região. O Alexander Kots, que é um propagandista russo aí, muito radical, ele só fala bem da Rússia e coisa e tal. Ele está falando aqui que o inimigo mudou as táticas em Klishivka. O inimigo, no caso, evidentemente, os ucranianos. A peculiaridade do avanço ucraniano científica é a quase ausência de ataque por parte deles. A essência da técnica é simples. Durante um longo período de tempo, eles consistentemente, sistematicamente e devagar, eles destroem completamente a primeira linha com artilharia, né? Então a primeira linha defensiva russa totalmente destroçada com artilharia, usando artilharia, morteiro e o que mais for necessário. Então eles, de forma cuidadosa, monitoram o resultado pelo ar, e nossos oficiais de inteligência dizem pelo campo, aguardam os defensores fugirem, né? Aguardam os russos fugirem, e então simplesmente entram no lugar e marcam suas posições ali, né? Essas táticas funcionam em condições em que eles têm uma superioridade de armas, muito mais artilharia, capacidade de tiro, munição ilimitada, qualidade de munição, enfim, ou seja, funciona nessa situação. É isso que eles estão dizendo. Estão chorando porque estão perdendo espaço ali em Klishivka e estão dizendo que é porque os ucranianos têm muito mais munição do que eles. Excelente, que bom. Que bom que chegaram a essa conclusão. O próximo caminho agora é retrair até a Rússia. Bom, um soldado ucraniano aqui está informando num blogger também que eles cruzaram a leste de Andrivka, cruzaram a linha de ferro a leste de Andrivka. A gente já tinha falado sobre isso há alguns dias, e ele também fala que o inimigo está trazendo mais reforços de outros setores operacionais, né? Então ele fala aqui que nós chegamos até a linha de trem, ocupando posições sob controle de fogo na cidade fortificada de Klishivka. Os rapazes já cruzaram a linha de trem em Andrivka, o trabalho ainda está acontecendo, muita carne, eles continuam a trazer muita carne de outras localizações, né? Ou seja, os russos estão trazendo muitos reforços de outros setores, e nossos camaradas, 300 deles, são fortes e vão sobreviver. E também capturaram mais 2 prisioneiros de guerra, né? Os rapazes lá em Andrivka também tiveram vários prisioneiros de guerra, e em Berivka os ucranianos tiraram o inimigo de posições perdidas, né? Ou seja, aqui em Berivka, que é ao norte de Bakhmut, os ucranianos tinham perdido algumas posições aqui, tinham retraído algumas posições aqui, agora reconquistaram novamente essas posições aqui no norte de Bakhmut, né? Mas sem dúvida alguma, ao sul de Bakhmut
os ucranianos estão tendo muito mais sucesso do que ao norte. Então, de novo, como vocês veem, não tem nenhum avanço significativo, né? Dá a entender mesmo que está nessa pausa aí, mas as batalhas continuam acontecendo. A gente tem mais duas informações aqui. Isso daqui é da região de Kovalivka, em que os russos tentaram um avanço por ali e os ucranianos destruíram vários tanques russos, vários blindados russos ali na região, né? Kovalivka fica bem aqui no norte. Aqui, ó, Kovalivka nessa direção aqui, ou seja, próximo de Svatov, os ucranianos, os russos tentaram avançar nessa direção aqui, provavelmente em direção a Novoyerorivka, mas acabaram perdendo os tanques aqui, né? Esse vídeo aqui mostra um ucraniano defendendo posições ali em Novoselivka. Os russos tentaram avançar em Novoselivka. Novoselivka é mais para frente um pouquinho aqui. Novoselivka aqui, né? Essa região vai e volta entre ucranianos e russos aqui, mas também está parada essa linha de frente. Então a informação é que os russos tentaram avançar aqui de novo. Eles estão tentando avançar em todo o fronte norte, mas não conseguiram nenhum avanço significativo, né? Ou seja, o resultado final, o Noel Reports coloca bem aqui, não teve mudanças de mapa hoje, mas teve muito movimento ali na região de Novoprokopivka e Verbov, e continuam as batalhas em Klishivka. Enfim, as batalhas estão acontecendo, né? Mas o avanço realmente foi pequeno. O Instituto para Estudo da Guerra, ele traz informações aqui sobre as batalhas e coisa e tal, mas nada muito significativo diferente do que a gente falou. Agora, ele coloca aqui que teve uma conferência entre o Shoigu e comandantes militares, em que apenas alguns comandantes militares russos foram chamados, né? E aparentemente, pelos comandantes militares que foram escolhidos, o Shoigu deu privilégio àqueles que continuam fazendo os contra-ataques sem sentido algum, que foram ordenados pelo Shoigu. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Os comandantes russos estão num dilema enorme, né? Se eles fazem o contra-ataque sem ter munição, sem ter preparo, sem ter artilharia, as tropas deles morrem todas e eles acabam sendo tirados do controle por incapacidade. Se eles não fazem os contra-ataques, se eles se recusam a fazer o contra-ataque porque não tem condição, o Shoigu tira eles por desobediência, né? Um dilema muito grande, mas ele parece que está querendo reforçar que o pessoal faça os contra-ataques de qualquer jeito. Não é tão importante assim preservar a vida dos soldados russos, né? Bom, uma informação interessante que tem aqui, lembra que alguns dias atrás a gente falou que os russos fecharam a ponte da Crimeia dizendo que iriam acabar o conserto delas, iam reabrir ela 100% e coisa e tal. Eu até falei que, pô, beleza, já está pronto para o próximo ataque, mas alguma coisa deu errado, porque ela foi reaberta de novo, só parcialmente, continua com um buraco enorme aqui na ponte da Crimeia, continua sendo usada apenas parcialmente ela, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, o que deu de errado nesse conserto. Eu já expliquei para vocês que o ataque aqui foi muito mais danoso do que o pessoal quer fazer crer, né? Não foi só a tábua, a mesa da ponte que caiu, né? Os pilares ficaram danificados também. Talvez eles tenham trazido uma mesa nova, trazido uma pista nova ali, mas o pilar está tão danificado que deu problema, será? O fato é que não conseguiram consertar ainda, né? Uma grande vitória ucraniana é isso daí, ó. Todos os 3 portos do Mar Negro da Ucrânia retornaram a exportação de grãos, né? Isso foi reportado pela Bloomberg. Então, aqui, ó, adicionalmente, companhias de seguro internacional começaram a prover cobertura para riscos ali na região. Ou seja, os ucranianos conseguiram mesmo vencer a batalha do Mar Negro, é o que o pessoal coloca aqui, ó. O Ewan MacDonald fala que a gente já falou sobre isso daqui, né? Todos os principais navios de guerra russos já foram movidos de Sevastopol para Novorossiysk. Com isso, a Rússia não tem mais ação naval ali no noroeste do Mar Negro e, com isso, o corredor de grãos pôde voltar a funcionar, né? Ou seja, os navios todos que estavam aqui em Sevastopol foram para Novorossiysk, que fica aqui bem mais longe, e agora essa área toda aqui está sem patrulha, né? Os ucranianos têm, lembra, a Ilha das Cobras aqui e várias plataformas de petróleo aqui no Mar Negro que estão controladas pelos ucranianos, tornando essa área aqui muito mais segura para os navios estrangeiros. Então os ucranianos conseguiram reabrir na marra o corredor de grãos, né? Aqui, ó, já é oficial, os navios
navios russos foram empurrados 185 quilômetros da costa ucraniana. Eles não estão passando dessa península de Tarrankut aqui na Crimeia, ou seja, o máximo que eles chegam até Sevastopol, mas não se arriscam aqui nessa região por medo dos drones ucranianos, né? E com isso, os ucranianos conseguiram retomar os grãos, inclusive as companhias de seguro aceitaram fazer novamente seguro dos navios que vão abastecer ali, né? Excelente notícia isso, os russos acabaram ficando sem nada nessa história, perderam o acordo de grãos por nada, né? Além disso, houve um acordo entre a Ucrânia, a Polônia e a Lituânia para fazer as exportações de grãos ucranianos pelo porto de Klaipėda, que é lá na Lituânia, né? Então a Ucrânia pode embarcar os grãos dela aqui na Ucrânia, passar pela Polônia, passar pela Lituânia e exportar aqui pelo porto da Lituânia, de forma que, vocês sabem, né, a Polônia e todos os países ali, na verdade, têm um pouco de medo dos grãos ucranianos, porque saem muito mais baratos nesse momento que os produtores locais, então tem causado alguma coisa, mas eles permitem exportação a partir do porto aqui na Lituânia, né? Então, excelente notícia, mais uma alternativa para exportação de grãos, né? Bom, por falar em situação política na Europa, como a gente falou alguns dias atrás, a Eslováquia elegeu o partido anti-Ucrânia, o partido pró-Rússia. Eu já expliquei para vocês que o foco da coisa, os russos estão dizendo isso, os soviéticos estão dizendo isso, né? Não foram eleitos porque prometeram não dar ajuda para a Ucrânia e coisa e tal, e de fato o cara que é o líder do partido é uma russete de merda, o tal do Fico, mas não foi esse o motivo que fez eles serem eleitos, foram outras questões lá na Eslováquia. De qualquer forma, eles estão com um problema, porque eles ganharam aqui, ficaram com 23%, mas para formar uma coalizão, para formar um governo, eles precisam fazer uma coalizão com mais de 50%, né? E até este momento não conseguiram. O PS, que é o partido pró-Ucrânia, que é o partido do atual primeiro-ministro, e o HLAS estão em negociações. Talvez esses dois façam uma coalizão entre eles, e se eles conseguirem trazer mais alguns desses partidos menores aqui, eles conseguem formar um governo, e aí conseguiria ser um governo pró-Ucrânia da mesma jeito, apesar do pró-Rússia ter ganho a eleição. Não tem nada certo ainda, está sendo discutido esse tipo de coisa. Como eu expliquei no vídeo de ontem, esse tipo de fatalidade é um problema, mas não é um problema enorme para a Ucrânia. É um erro essa visão de que os países estão abandonando a Ucrânia, porque recentemente, a gente falou sobre isso, a Bulgária fez o caminho reverso, tinha um primeiro-ministro anti-Ucrânia e elegeu um primeiro-ministro pró-Ucrânia. Então, na verdade, isso aí é política interna dos países mesmo. Pode atrapalhar de alguma forma? Pode, mas essa ideia de que estão se afastando da Ucrânia, isso é propaganda russa, né? Os russos tiveram mais más notícias por lá, né? A Rússia está se tornando rapidamente uma Coreia do Norte 2.0. A partir do dia 1º de março do ano que vem, os russos vão ser proibidos de usar VPNs, né? Olha só, o Putin, o cara da liberdade, né? O cara que é um conservador, que gosta da liberdade, vai proibir VPN. Não pode mais usar VPN no território da Rússia. O que vai acontecer lá é mais ou menos o que acontece na China, né? As principais VPNs, essas mais conhecidas, NordVPN, essas VPNs mais comuns, Atlas VPN e tal, que o pessoal usa, eles não vão conseguir usar porque eles vão bloquear os servidores dessas principais VPNs. Mas sempre estão surgindo novas VPNs, sempre tem outros mecanismos, sempre tem a rede Tor. Então, no final das contas, o pessoal continua usando, acessando coisas de fora do mesmo jeito. É o que já acontece na China hoje em dia. A internet é um meio essencialmente anárquico, é impossível impedir as pessoas de acessarem informação, né? Apesar disso, vai ser uma dor de cabeça para os russos, isso daqui não tenha dúvida, né? É um movimento extremamente autoritário, anti-liberdade de expressão. Bom, isso aqui é uma excelente notícia. A Antonov, que é a empresa aérea ucraniana, né, que fabrica aviões ucranianos, fez um acordo com os franceses, com o Ministério da Defesa francês, para produção de drones lá na Ucrânia, né? Então eles vão fazer
Aarok Male UAV na Ucrânia, é um drone de desenho francês que vai ser produzido pela Antonov, né? A Antonov tem um grande know-how na indústria aérea, é conhecido por aviões muito grandes, né? Eles que produziram aquele Miria, que era o maior avião do mundo, infelizmente foi destruído no início da invasão russa da Ucrânia, e agora estão fazendo UAVs, né? Estão fazendo drones, né? Excelente posição usar esse conhecimento deles nisso daí, né? Bom, falando sobre eleições americanas, sobre a situação política lá nos Estados Unidos, que está bastante complicada, né? Como a gente falou, o McCarthy passou a salvação do orçamento americano sem a ajuda à Ucrânia, com o compromisso de que ele faria depois, com o compromisso com o Biden de que ele faria depois uma lei específica para o apoio da Ucrânia, né? Mas o pessoal lá, os pró-russos, que é uma minoria absoluta no parlamento americano, 11 só deputados republicanos pró-Rússia, eles conseguiram fazer uma chave aí no pessoal, né? Eles, logo depois disso daí, olha que coisa, o McCarthy tinha proibido. Por que passaram essa lei sem a ajuda à Ucrânia? Justamente porque o McCarthy tinha prometido isso para o Gaetz, né, para o Matt Gaetz, que é o líder desse grupo pró-Rússia lá no Congresso americano, né? E daí ele cumpriu a promessa dele, no entanto, logo em seguida, o Matt Gaetz falou que ele não tinha cumprido a promessa, ou seja, inventou que ele não tinha cumprido a promessa, ele tinha, né? Ele passou o orçamento sem a lei para a Ucrânia, ia botar a lei depois, mas é aquele negócio, botar a lei depois não estava no acordo. Só que o Gaetz sabe que botando a lei depois ia ser aprovado, porque a maior parte dos deputados, mesmo os republicanos, são a favor do apoio à Ucrânia. Então ia passar o apoio à Ucrânia de qualquer jeito. Eu não sei quanto que o Matt Gaetz está ganhando da Rússia para fazer essa ação, mas deve ser uma quantia razoável, né? Então ele opôs esse negócio todo, arrumou essa confusão toda, e aí o que ele fez? Esse grupo de 11 republicanos se juntou com os democratas para derrubar o presidente da Câmara republicano, né? Então tirou o McCarthy da presidência da Câmara. A Câmara americana está nesse momento sem presidente, ou seja, ela não vai votar nada até elegerem um novo presidente. Isso é um problema. Por quê? Porque, como a gente viu, a maioria republicana é muito leve, é uma maioria pequena. Então, sem essa ajuda desses 11 radicais, os republicanos sozinhos não conseguem eleger um presidente da Câmara. E lógico, esses 11 só vão aceitar um presidente da Câmara que não aceite ajudar a Ucrânia. E aí você fica nesse dilema. Por quê? Porque o resto dos republicanos querem a ajuda à Ucrânia. E aí, quem vai ser o presidente da Câmara nos Estados Unidos? Por quanto tempo vai durar esse impasse, né? Porque isso vai parar não apenas essa questão da ajuda para a Ucrânia, mas vai parar qualquer outra legislação, qualquer outra votação que tenha lá na Câmara até elegerem um novo presidente. Essa situação é uma situação inédita na história americana, é a primeira vez que isso acontece na história americana, e mostra como é que essa maioria pequena dos republicanos na Câmara acabou sendo uma arma muito forte para essa minoria radical de republicanos ali, né? Infelizmente, essa situação é séria lá nos Estados Unidos. Agora, só tem duas maneiras de se sair disso daí. Ou eles vão achar um presidente da Câmara que agrade os dois grupos, que agrade os radicais e agrade a maioria republicana, o que é praticamente impossível, ou então algum republicano vai conseguir lançar um nome que agrade alguns democratas, porque os democratas podem votar em republicanos, né? E nesse sentido surgiu o nome da Liz Cheney. A Liz Cheney é uma republicana anti-Trump radical. E detalhe, ela perdeu as eleições justamente por uma candidata pró-Trump. Mas lá nos Estados Unidos eles têm uma característica que o presidente da Câmara não precisa ser um deputado. Ele pode ser alguém de fora, pode ser qualquer pessoa, né? Ele é eleito pelos deputados, mas ele não precisa ser um deputado. Geralmente é, mas é aquele negócio, a gente já está em territórios aí desconhecidos, é a primeira vez que isso acontece na política americana. Então existe um movimento da maioria dos republicanos junto com uma parte dos democratas, aí se juntando a esses grupos, eles botariam a Liz Cheney como presidente da Câmara lá nos Estados Unidos. Ela é fortemente anti-Trump, ela é republicana, mas é fortemente anti-Trump,
e pró-Ucrânia, né? Seria uma saída. Não sei o que vai dar isso daí, vamos aguardar os próximos passos, né? De qualquer forma, fiquem tranquilos, como a gente falou no último vídeo, a ajuda ucraniana, o Pentágono tem orçamento para os próximos 6 meses de ajuda ucraniana, não vai faltar apoio, o Biden está para liberar mais um pacote de apoio agora para a Ucrânia, então não vai ser problema essa situação. Agora mostra como é que o Partido Republicano realmente está muito rachado ali na Câmara dos Deputados, né? Está fazendo muito mal essa atuação do Trump pró-Rússia dentro do Partido Republicano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.